Bom, pessoal, são 7h30 agora. Estamos já com o nosso convidado, nosso palestrante aqui, aguardando para dar início. Cristiano, eu quero dar boa noite a todos e boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos. Essa atividade, né, foi uma atividade que nós estamos oferecendo para o curso de Ciências Sociais, mas aberto também a toda a comunidade acadêmica, né, evidentemente. Foi uma atividade que nós acordamos no colegiado, para complementar, né, o conhecimento dos nossos estudantes, para dar possibilidades de ouvirem especialistas em assuntos, temas que são fundamentais, de extrema importância para nós agora, falando, né, enfim, construir referências e tudo mais. E eu sou muito grato, fico muito feliz de poder estar recebendo o Cristiano hoje aqui para fazer essa fala para nós. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o Cristiano, obrigado pela disponibilidade, viu, Cristiano? É muito bom tê-lo aqui falando com nós. Eu já vou falar um pouquinho rapidamente do currículo do nosso palestrante, né? Eu quero agradecer também o Centro Acadêmico de Ciências Sociais pelo apoio, pela ajuda, pela parceria na organização de tudo, no desenvolvimento dessa atividade. Quero agradecer a Andressa também, a minha companheira, por ter feito a arte foi feita por ela. Agradecer aos professores também que liberaram as turmas, né, para que elas pudessem, hoje é um dia letivo, né, para que as turmas pudessem estar acompanhando a atividade de extrema importância para nós, né, sobretudo para a licenciatura, evidentemente, e, obviamente, a vocês que estão aqui participando, prestigiando esse momento. Só uma informação, ao longo da palestra vai ser disponibilizado via chat, tá? Um link para os presentes, para as presentes, acessarem o formulário do Google Forms para poderem preencher a lista de presenças para posterior certificação. A atividade vale 2 horas de certificação, né? Quantitativamente, qualitativamente, evidentemente, ela vale muito mais, certo? Rapidinho aqui eu quero apresentar o professor Cristiano a vocês, tá? Então, o professor Cristiano das Neves Bodar, ele tem doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Ele é professor no Centro de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas, e é vinculado à linha de pesquisa Corpo, Cultura e Conhecimento. O Cristiano foi coordenador do setor de ensino de Ciências Humanas e Sociais e do Centro de Educação da UFAL, do CEDU, né, da UFAL, entre 2018 e 2023. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a ABECS, entre 2018 e 2022, e atualmente ele é membro da Comissão de Pesquisa da ABECS. Além disso, ele é editor do blog Café com Sociologia, que eu indico extremamente, da editora Café com Sociologia e também dos cadernos da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais. Ele também é editor-chefe das revistas Latitude, da UFAL, e da revista Café com Sociologia. Coordena o grupo de pesquisa e ensino dos conhecimentos das ciências sociais e o Observatório Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais. Tem experiência na avaliação de obras didáticas, incluindo livros do Plano Nacional de Livro Didático, de 2021, e atua como pesquisador na área de ensino de ciências sociais. Atualmente, o Cristiano lançou algumas obras, que inclusive estaremos incluindo nos nossos planos de ensino sobre as práticas de ensino aqui da universidade, né? Uso de canções no ensino de sociologia, coautor da obra didática Ciência Política para o Ensino Médio, e organizador de outras obras dedicadas ao ensino de ciências sociais no ensino médio, né? Entre elas, o Dicionário do Ensino de Ciências Sociais, junto com Marcelo Cigales e com o Roberto Brunetto. O Marcelo, que esteve aqui conosco há 2 anos, fez a abertura do 7º Simpósio Paranaense de Ciências Sociais, cujo tema era educação também, né? Enfim, o Cristiano tem as credenciais, tem uma larga, né, experiência, uma larga trajetória e muitas credenciais para compartilhar conosco aí os conhecimentos dele sobre esse tema que é fundamental, né, Cristiano, que vamos falar hoje, que é sobre o ensino de ciências sociais, né, e essa reforma do ensino médio, né, como que isso, o que isso significa, como que isso nos impacta, enfim, esse é um momento para a gente ver um especialista, né, falando, e poder também, ao longo da palestra, anotem as questões que vocês têm, e poder também, ao final, caso o Cristiano concorde, fazer algumas questões para ele também, em relação a isso. Só um último comunicado que eu acho importante, esse vídeo, essa palestra sendo gravada, tá? Para posteriormente a gente poder disponibilizar no nosso canal no YouTube. Tá? Obrigado, Cristiano, fica à vontade, a palavra está contigo. Então, como de praxe, começo agradecendo o convite, é um prazer estar com vocês.
né, compartilhar um pouco de conhecimento, daquilo que eu tenho pensado, daquilo que eu tenho escrito, produzido nos últimos anos. E o tema do nosso encontro hoje é um tema que tem me mobilizado, né, pelo menos nos últimos 2 anos, que é o tema da reforma do ensino médio. Isso porque eu sou pesquisador do ensino das ciências sociais, e a reforma do ensino médio, né, como proposto no próprio título do encontro de hoje, tem um impacto direto sobre o ensino de sociologia, né? Não só sobre o ensino de sociologia, mas também sobre o professor licenciado em ciências sociais, né? Impactos variados, com algumas diferenças a depender da formação, né? Se é formado ou não, porque a gente está falando, quando a gente fala de professor de sociologia, nós nunca podemos perder de vista que um percentual muito grande, ou seja, a maioria dos professores de sociologia no Brasil hoje não são licenciados em ciências sociais, né? E nem em sociologia. Existe também o curso de licenciatura em sociologia, geralmente ofertado por instituições privadas. Então, a gente está falando de professores com perfis muito diferentes, e a reforma traz impactos diferentes também sobre a prática docente desses sujeitos. E aí, para começar a falar da questão da reforma e os impactos sobre a sociologia, e talvez o impacto que mais tem mobilizado, tem sensibilizado os professores, é a redução da carga horária. E, além da redução da carga horária, o fantasma da possibilidade da exclusão da sociologia no currículo. Então, essas são as duas grandes preocupações. E, derivadas dessas, existem outros impactos, né, que tem a ver com essa remodelação em alguns estados brasileiros de como a sociologia vai estar presente, mas acho que a pergunta principal, quando a gente começa a falar de reforma no ensino médio, a questão por que os elaboradores de currículo, no caso brasileiro, eles têm tanto receio ou um distanciamento tão grande da sociologia e da filosofia, né? As duas disciplinas têm um histórico muito parecido, têm questões muito parecidas, inclusive elas são reintroduzidas no currículo de forma conjunta, tanto na primeira tentativa, no final da década de 90, que tem uma lei em 2001, que depois é vetado pelo presidente, quanto na reintrodução em 2008, as duas estiveram juntas. E agora, na reforma, também, elas iriam ser excluídas conjuntamente. Houve um abaixo-assinado, uma mobilização capitaneada aí pela ABEX, né, Associação Brasileira de Ensino e Sociologia, com mais de 60 mil assinaturas. Isso foi encaminhado para parlamentares, os parlamentares ali, na disputa política pelo currículo, conseguimos o meio termo, né? A sociologia acabou não sendo excluída, como estava no primeiro documento, mas ela também não permaneceu nominalmente como uma disciplina obrigatória, ficando só como conhecimentos e práticas ali, saberes e práticas de sociologia. O que garantiu, em alguma medida, a presença da sociologia, como nós vamos ver, né? Hoje, mapeando, olhando para todos os currículos estaduais, nenhum dos estados brasileiros excluiu a sociologia. Então, todos eles mantêm a sociologia. Uns tiveram perdas de carga horária e outros mantiveram a carga horária. Em geral, os que mantiveram a carga horária é porque a carga horária já era mínima, já era de 1 hora semanal, então se manteve essa 1 hora semanal. Os impactos maiores foi em alguns estados onde a experiência era de 2 ou 3 aulas por semana, que acabaram sendo reduzida para 2 ou para 1. Então, veja, a questão qual é essa grande questão que está presente, que faz esses reformuladores terem uma preocupação tão grande com a sociologia? Essa é uma pergunta que é fundamental. Por que em outros termos, por que a sociologia, na concepção de quem elaborou o currículo brasileiro, eu estou falando da diretriz nacional, eu não estou me referindo aos currículos estaduais, mas a diretriz nacional, na cabeça de quem produziu, quem capitaneou, quem conduziu essa reforma, por que a sociologia não é uma disciplina que deveria estar no currículo? Essa é a grande questão.
Para nós entendermos isso, a gente precisa compreender, primeiro, quem são esses sujeitos que capitanearam a reforma do ensino médio brasileiro, né? A reforma, lembrando que o currículo é um espaço de disputa, né? Sempre foi, e nas últimas décadas, determinados grupos que antes não faziam parte dessa disputa, que estavam marginalizadas, eles passaram a disputar pelo currículo. Então, e aí muita coisa mudou no Brasil nos últimos 20 anos, a ponto de nós termos, por exemplo, um Zumbi como um herói nacional, uma Dandara, né? Legislações orientando a inclusão de determinados conteúdos que antes era apagado dentro dos currículos. Então, nós tivemos avanços substantivos, inclusive a introdução da sociologia, da filosofia, temáticas que nunca tiveram no currículo, como gênero, grande foco em questões ligadas à estratificação social, né, às desigualdades sociais, começaram a perpassar o currículo. Então, o Brasil vinha mudando em alguma medida, mas sem perder o seu caráter burguês de educação, lembrando que a educação, a escola que nós conhecemos, ela é burguesa, né? Ela é tipicamente burguesa para atender a lógica do capital. Isso a gente não pode perder. O que acontece é que em determinado momento histórico há uma tensão e esse perfil curricular voltado para atender o mercado aumenta mais ou diminui, né? Então, você tem ali, durante a ditadura militar, a gente tem um alargamento dessas tendências para atender o mercado, com os cursos profissionalizantes, com a retirada das disciplinas de ciências humanas, e depois nós vamos ter um afrouxamento, e com isso, currículo, como disse, espaço de disputa, não tem vácuo, né? As pessoas entram e começam a disputar. Esse currículo que nós temos hoje, ele vinha sendo discutido, né, ali pelo menos desde 2013, pelo menos, e ali esteve presente grupos tanto de esquerda quanto de direita, só que com o golpe de 2016, houve digamos, um fechamento para determinados setores da sociedade. Então, quem acabou, a partir de 2016, levando adiante uma proposta de reforma curricular, esteve ligado ao empresariado brasileiro. Então, ali, no perfil ali dos lobistas, vinculado a grupos privados, né? Grupos privados que montaram nas últimas décadas para disputar esse currículo, o que se chamam de fundações educacionais, que na verdade são grupos privados que têm interesse em ver em tudo, inclusive na educação, uma possibilidade de mercadoria, de ampliação do lucro, e é esse grupo privado, né, essas fundações privadas, que vão então fazer o desenho final da BNCC. Lembrando que a BNCC que foi aprovada, ela é muito diferente da BNCC que já vinha sendo discutida. Havia um documento sendo discutido, teve consulta pública, porém, depois de 2016, um terceiro documento aparece, e aí não há mais discussões, aí toda uma mobilização de secundaristas ocupando escola, faz um pouco ali o Temer criar um dia D, que supostamente seria para legitimar aquele currículo que estava vendo. Então, veja, precisamos então entender quem são os sujeitos. Nós não entendemos as relações sociais, nós não entendemos de onde falam esses sujeitos. Então, as fundações capitanearam a reforma. Quem são essas fundações? São fundações privadas, vinculado a grupos que vêm de soluções educacionais, né? São grupos muito fortes, e são ligados à concepção neoliberal. Vamos lá, uma pausa para respirar. Então, até agora eu desenhei para vocês o seguinte: quem são os sujeitos que mobilizaram a reforma do ensino médio no Brasil, né? Então, são esses grupos. Então, olhando para esses grupos, nós já vemos que há uma perspectiva curricular neoliberal. Obviamente, isso é insuficiente,
Mas, olhando para o próprio objeto, o próprio currículo, nós vamos ver a perspectiva ali presente de uma pedagogia das competências, que é tipicamente neoliberal. Então, a ideia de que os sujeitos, né, a solução dos problemas do mundo está na educação, e a educação é exatamente adquirir competências e habilidades, né, seriam isso. E são competências e habilidades individuais. É um currículo marcado por esse caráter individual, que nós vamos ver esse laço presente em muitos lugares, como, por exemplo, nas disciplinas como projeto de vida, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, e empreendedorismo. Então, a gente vai ver um pouco isso. Somado a isso, os itinerários formativos, nós temos um foco muito importante nos itinerários formativos para a formação profissional, que é aquela que eu falei que esteve muito forte na década de 70. Então, veja, olhando para o objeto que nós estamos nos referindo, que é o currículo, olhando para o sujeito, nós estamos vendo que há uma configuração neoliberal presente. Beleza, retomo a pergunta que eu fiz no começo. Por que a sociologia e a filosofia incomodam esses formuladores do currículo? Vamos lá. O neoliberalismo, ele se baseia, ele está baseado numa concepção do período moderno, né? Do período moderno. Lembrando que nós estamos hoje, o que a gente chama de idade contemporânea. Então, na idade moderna, nós tivemos ali um desenvolvimento do que nós chamamos na filosofia de justo positivismo, que surge com Hegel, né? Hegel inaugura uma perspectiva para explicar o mundo, né? Com o justo positivismo, mas, veja, essa visão que se tem na modernidade, ela rompe com uma visão anterior, que era do justnaturalismo. O que quer dizer isso? Vamos colocar em miúdos para vocês entenderem. Ao longo do desenvolvimento do conhecimento, né, filosófico, das ciências humanas, né, a reflexão em torno de pensar o mundo, pensar a sociedade, nós tivemos uma filosofia antiga, né, baseada na concepção de que a razão é única, a verdade é única, e cabe aos filósofos alcançar essa verdade única, né? E se nós formos ver qual é a razão política desse momento, é a ideia da distribuição, né, das propriedades. Por isso que alguns filósofos foram caçados na época, foram mortos, enfim. Né? Porque imagine distribuir renda, tenta fazer esse discurso hoje, que vocês vão ver que a coisa vai ficar difícil. Né? Depois, para justificar, né, aí vem o rompimento na Idade Média, onde vem o justnaturalismo, que as coisas passam a ser justificadas, as coisas são únicas também, existe uma razão única, como na idade antiga, só que essa razão única é Deus. Então, o que Deus estabeleceu está estabelecido. E nós, seres humanos, precisamos, para alcançar a harmonia, para sermos felizes, enfim, precisamos alcançar essa vontade divina, essa verdade divina. Deus estabelece uma verdade. O justpositivismo é quando o Estado toma lugar da Igreja. E o Estado, então, vai ser o ator que vai justificar, né, a forma como a sociedade ela é organizada. E aí ela é organizada desde a Idade Média, a partir da propriedade privada. Só que na Idade Média, a propriedade privada era um dom de Deus. Então não se justifica a propriedade privada, porque é um dom que Deus deu aos seus escolhidos. Na Idade Moderna, é o Estado que vai dizer o seguinte: se o sujeito tem propriedade privada,
é porque ele é merecedor. Então, vem a ideia do merecimento individual, que é garantido por lei. Veja, claro que, obviamente, se a gente está falando de uma história que está em andamento, de sujeitos que herdaram, né? E aí vem um Estado e diz assim, esse sujeito aqui, esquece que ele herdou. Não, ele é merecedor, está aqui, a riqueza dele é merecedor. Mas existe um Estado baseado na concepção positivista. Pronto. Quem faz esse movimento de tirar a igreja e colocar o Estado nesse lugar é exatamente Hegel. Né? Só que Hegel, como que ele faz isso? Ele faz isso inaugurando a ideia de dialética, e vocês vão entender o que isso tem a ver com o ensino de sociologia de hoje. Hegel inaugura a ideia de dialética, né? Que até então dialética tinha um outro sentido, de diálogo. O Hegel inaugura enquanto dialética, enquanto dois, né? Por quê? Hegel vai dizer assim, não existe uma única verdade. Existe sempre a contradição ou contraditório, né? Então, se lá na Idade Antiga e na Idade, no capitalismo inicial, tinha o escravo, tinha o senhor do escravo. O mundo é marcado, pelo menos as coisas estruturais, é marcada por essa dualidade. Não é possível todo mundo ser patrão e nem todo mundo ser escravo, porque o escravo só existe em função da existência do patrão e o patrão só existe em função, o senhor só existe em função do escravo. No capitalismo moderno, né, esse paradigma da dualidade, né, da dialética, ele está marcado pelo capital e o trabalho assalariado. Então, Hegel vai inaugurar a concepção de que a história ela é marcada por contradições. Então, não há uma verdade absoluta. A escola, quando ela surge baseada nessa ideia kantiana de verdade única, que estava presente na modernidade. Então, a escola ela é a solução única do mundo. Então, os problemas... Então, o Brasil, por exemplo, encampou isso, né? Para você ser um país desenvolvido, você precisa investir em educação. Né? O problema do Brasil é falta de educação, é falta de qualificação profissional. E aí, autores das ciências sociais que vão beber de Kant, de Hegel, vai dizer o seguinte, espera aí, é possível dar educação para todo mundo? É, mas a dicotomia entre quem é educado e quem não é educado é o que dá o valor à educação. O valor da educação é por ser um bem escasso. Então, há 30 anos atrás, quem tinha ensino médio, que era escasso, trabalhava em lugares, em bons empregos. Hoje, temos dúvidas se quem faz uma graduação vai ter um bom emprego. Por quê? Porque não é um bem escasso, porque só existe em dialética, em contradição com outra coisa. Então, o que vai acontecer? O Hegel vai inaugurar a ideia e dizer o seguinte, existe uma dialética, portanto, o mundo é contraditório. Né? Contraditório no sentido de contradição. Esse mundo de contradição, então, é um mundo de conflito, não é de harmonia. Então, não há possibilidade, em nenhum momento histórico, haver harmonia, porque o que há é contradição, o que há é disputa, o que há é oposição. O que vai acontecer? Quando a sociologia ela se desenvolve ainda no paradigma da verdade única, da verdade absoluta, da busca pela harmonia. Ela surge nesse contexto, né? com Comte, depois Durkheim, vai vir várias outras pessoas com essa perspectiva positivista. Porém, com a evolução do pensamento das ciências sociais, e retomando Hegel, nós temos grandes pensadores que são hoje consensuais e do tamanho que você tem hoje para as ciências sociais, que vai tomar com perspectivas diferentes, mas abarcar, partir desse pressuposto.
Porque o que inaugura o período contemporâneo é justamente a concepção de dialética nas ciências sociais. E aí nós vamos ter o Marx, que vai se apropriar do Hegel, depois o Elias, depois, posso citar, Bourdieu, o Guides. Então, desde clássicos a contemporâneos, hoje nenhum cientista social que se preze vai dizer que a história ela é linear, vai dizer que as relações não são de disputa, que não há nas relações de poder, que não há conflito. Então, as ciências sociais mais contemporâneas, ali, a partir dos anos 30 para cá, e a filosofia também, passa a ter essa perspectiva dialética do conflito. Ou seja, o mundo é conflito. E aí entra em choque com a concepção neoliberal. A concepção neoliberal não, a educação é a salvadora do mundo. Nós precisamos buscar harmonia. Qual é a harmonia? O respeito à ordem. Então, se todos respeitar a ordem, se todos reconhecer passivamente o seu lugar na sociedade, reconhecer que aonde você está ou o que você tem é mérito ou desmérito seu, nós vamos ter uma sociedade em harmonia. Essa é a concepção neoliberal. Então, deixa de intervir no Estado, que a natureza da economia ela se organiza de forma harmônica. Então, por isso, a busca pela não intervenção do Estado, porque a mão invisível do mercado gera harmonia. Porque a tendência natural é a busca, é a harmonia, e não conflito. E aí nós temos disciplinas que começam, chegam no Brasil, sobretudo nos anos 80, e vai para a escola com esse perfil, né, de dizer que as relações são conflituosas, e ainda mais, são dialéticas, ou seja, está em mudança. O que é hoje pode não ser amanhã. Então, as relações dialéticas mais significativas na estrutura da sociedade é a relação entre capital e salário e trabalho assalariado. Se você fala de dialética, você está querendo dizer que daqui para frente pode ser que isso não seja. Então, isso é uma forte ameaça, primeiro, ao status quo, a situação que está posta. E segundo, a concepção de mundo que traz o neoliberalismo. Então, o que acontece, então, com a sociologia e a filosofia? O professor de sociologia e o professor de filosofia vão ser atacados, basicamente, com dois argumentos: comunista e doutrinadores. Só que esquece os críticos que a ideia de dialética vem de Hegel, que é, talvez, o intelectual de direita mais significativo que a história já produziu. Então, veja, dialética, compreender que o mundo é conflituoso, não é uma coisa de Marx, como se acha. Não é uma coisa para marxista. Qualquer cientista social bem formado vai entender, vai ensinar na escola que o mundo é marcado por conflito, que o mundo é dialético. Vamos desnaturalizar o que está posto, foi posto por um sistema que se estabeleceu a partir de relações históricas. Então, amanhã podemos mudar. Qual é a concepção da neoliberal que está no currículo? É a concepção, essa concepção da unicidade, da harmonia, da ordem. Então, se você estudar, tiver mérito, e aí a meritocracia é muito forte, você vai alcançar, você vai chegar a tal lugar. E vamos ofertar educação para todos chegarem, como se isso fosse possível. Como se fosse possível todos serem patrões. Como se fosse possível existir, todo mundo ter lucro, sem existir quem tome prejuízo. Mas essa é a concepção. Então, essa concepção é amplamente questionada pela sociologia. Então, não interessa que essa concepção ela esteja na escola, porque ela não contribui para o projeto educacional neoliberal.
que é, basicamente, formar o que eu chamo de homem neoliberal precário. Por que um homem neoliberal precário? Porque é o cara que pensa com a cabeça neoliberal, mas as condições objetivas o excluem desse processo. Então, ele acredita que ele vai alcançar pelo esforço, mas ele é incapaz de compreender que as condições objetivas, as condições materiais, o impossibilita. E aí, ele não compreendendo que o não alcance não é um desmérito seu, mas um problema da estrutura social, ele acreditando, não enxergando isso, ele vai ser o sujeito que vai garantir a ordem, porque ele não se revolta. O único culpado é ele mesmo. A gente vê muito isso em sistemas educacionais, no sistema educacional, por exemplo, nas provas. Né? O Enem, o sujeito faz a prova, se ele não consegue aprovar e entrar numa universidade, a culpa é dele. Não é o Estado que é incapaz de ofertar vaga para todo mundo. Não é. Ele não enxerga isso. Ele enxerga que a culpa é dele. E aí, esse currículo neoliberal que nós estamos falando, que é essa reforma do ensino médio, ela vai ter essa visão de construção de uma harmonia social, ela vai ter, dentro dela, essa visão individualista, essa questão individualista que vai estar presente até em concepções que, num olhar rápido, parece ser alguma coisa que não é individualista, como, por exemplo, o conceito de cidadania, né? Que todo mundo bebe, cidadania. Não, formar cidadania, formar cidadania. Cidadania é um conceito que veio para substituir o conceito de classe social. É tirar um conceito de coletivo e colocar um conceito individual, onde o sujeito, eu sou portador de direito, eu sou portador de deveres. Não é mais a consciência de classe, a consciência coletiva. É a consciência individual. E a cidadania passa necessariamente por obedecer à ordem. Por isso, você tem direito, mas há deveres. E quem garante quem estabelece esses deveres? A concepção justo-positivista, o Estado. Então, eu não vou contra o que está estabelecido pelo Estado. Então, o cidadão não é o sujeito que anda fora das regras do Estado. É o cidadão que anda dentro das regras do Estado. É o cidadão que sabe dos seus direitos que o Estado estabelece. Então, não são direitos que ele produz, que ele define, são direitos que a legislação estabelece e os deveres que a legislação estabelece. Então, esse sujeito é o sujeito que tende, o cidadão é o sujeito harmônico, é o sujeito que preza pela ordem. Então, veja, a concepção que está no currículo é uma concepção que está lá na modernidade e que a ciência evoluiu a partir de Hegel, mas os neoliberais ignoram toda a evolução das ciências humanas. E como essa ciência humana evoluiu a ponto de botar o dedo na ferida, é melhor tirar essas ciências humanas do currículo. Quando não dá para tirar, a gente faz o quê? Reduz a carga horária de maneira que a gente cria uma condição precária de trabalho para que o professor não trabalhe adequadamente. E aí ele vai dar uma péssima aula de sociologia, os alunos não vão gostar de sociologia, mas à frente a gente legitima a retirada da sociologia do currículo. Então, essa é o que está posto, né? com essa questão. Então, são questões, veja, de cunho mais geral, mais epistemológico, que eu estou dizendo aqui. Não, que norteia a reforma, por que a sociologia, a filosofia não tem lugar nessa reforma. Porque a concepção de leitura de mundo do neoliberalismo não coaduna, não dialoga com a leitura de mundo que a sociologia e a filosofia e as ciências humanas em geral passa a produzir a partir do período moderno, da Idade Moderna. Então, por isso, uma rejeição das ciências humanas. Veja, as ciências humanas, quando ela era kantiana, ela era positivista, ela era aplaudida pela elite.
Nós tivemos sociologia, por exemplo, nos anos 30, no Brasil. Era a ciência da modernidade, a ciência que iria contribuir para a formação do país, a formação do sujeito moderno. Mas que sujeito moderno é esse? É baseado na ordem para que haja progresso. Né? O lema que estava posto ali na República e está presente até hoje. Ordem e progresso. Então, as ciências humanas hoje não é interessante mais para o modelo capitalista. Porque não interessa. O que interessa é formar mão de obra. Não interessa que o sujeito pense nas suas condições objetivas e enxergue os seus algozes, né? As suas feridas, as suas correntes. Não é interessante. Então, veja, é uma ciência que não, digamos assim, na concepção neoliberal, a sociologia e a filosofia não prestam. Não serve. Não serve, porque não dialoga com o modelo de sociedade, da forma como se lê a sociedade pelos neoliberais, né? Que é essa concepção de unicidade. Tal. Se vocês forem ver qualquer entrevista de representantes do Todos pela Educação, vocês vão perceber como que a ideia de harmonia, a ideia está ali presente, né? Então essa é esses são os elementos mais gerais que envolvem a reforma. Eu acho que não é possível a gente pensar os problemas pontuais sem pensar primeiro esse problema mais geral. Beleza. Colocada essa questão mais geral, eu passo a falar de questões mais pontuais, mais visíveis, né, dos impactos da reforma do ensino médio. Aí, antes disso, a gente pode abrir para pergunta, para a gente passar para um segundo bloco, pode ser? Pode sim, professor. Obrigado pelas colocações. Alguém quer colocar alguma coisa, pessoal, dessa primeira parte? O Cristiano, só para informar vocês, o Cristiano ele dividiu a fala dele em duas partes, tá? Uma parte mais epistemológica, né, que também interessa muito a nós, evidentemente, e uma segunda parte, onde ele vai se ater mais às questões mais pontuais, como ele mesmo disse aqui, né? Então, se alguém tiver alguma colocação sobre essa primeira parte agora, eu acho que é um bom momento da gente fazer uma reflexão. Ô, Cristiano, eu queria dizer uma coisa que você falou e eu fiquei pensando, como que depois a gente pode falar mais disso, mas só para deixar isso meio de ensejo já, né, para aventar essa ideia. Porque lendo, você lê, né, não como um especialista necessariamente, mas como um cidadão, né, como você mesmo disse, como uma pessoa, mas como você lê a proposta, né, da nova BNCC, você fala, poxa, que legal, veja a valorização das diferenças, né? Quer dizer, me parece que existe uma superfície um tanto, talvez entre aspas, capciosa, que leva a gente a crer que há um interesse, de fato, no investimento, claro que do indivíduo, isso está bem claro, né? Mas no investimento, né, valorização do multiculturalismo, das diferenças. Veja, agora você pode escolher, você pode valorizar a sua diferença, as suas capacidades, exercer as habilidades que você quer, que conduz, evidentemente, a uma visão individualista, mas às vezes passa como se fosse uma proposta de valorização da diferença, não é? É isso mesmo? A gente poderia entender isso como uma espécie de um discurso capcioso ou não? Como é que você vê isso? Eu diria que isso é reflexo da forma como o capitalismo vem se moldando nos últimos anos. Então, não interessa mais para o capitalismo, ter escravo. Entende? Não interessa ter escravo. Interessa ter assalariados mal pagos. Não interessa, e veja, não é porque eu deixo de dar 40 chibatadas num escravo e passo a dar 5 que eu deixei de dar chibatada. A gente precisa só colocar essas questões. Então, quando se fala respeito à diferença, que está lá nas competências, né? Uma das competências envolve o respeito à diferença, o respeito ao outro, não só o diferente, mas o outro. Mas em momento nenhum, veja, em momento nenhum, nós vamos encontrar nessas competências a presença da dialética. Que há contradições. É sempre aquela visão que está presente na sociologia dos anos 30, né? Da miscigenação,
não, vamos respeitar todo mundo que nós temos um mundo melhor. Como se esse fosse, veja, nem todas as dualidades da sociedade, elas são a essência da estrutura dialética, né? Ou seja, todo mundo, veja, todo mundo pode gostar de comer batata frita. Isso não implica. Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode virar flamenguista. Também não tem problema. Mas aí vamos para questões estruturais. Todo mundo pode ser patrão? Não. Não existe patrão sem empregado. Mas, indiretamente, o ideal neoliberal embutido na reforma diz o seguinte: todos podem, basta querer, basta se esforçar, todos podem. Então, veja, aí quando você fala o respeitar o outro, né, respeitar as diferenças, reconhecer as tradições, isso, em momento nenhum, está desvelando os conflitos existentes. Entende? Nós não vamos encontrar na BNCC elementos que questionam as estruturas da sociedade. Não vamos encontrar. Perfeito. Quando fala de mercado, por exemplo, lá tem mercado, né? Em momento nenhum a BNCC vai falar coisas do tipo assim, que o empregado, o assalariado, seja dotado de compreensão de que as relações que ele mantém de trabalho são relações de exploração e de apropriação de mais-valia. Não vai dar. Não vai dar. Então, assim, o que não afeta as estruturas do capital, o capital, ele cede. Entende? Então, a gente vai ver, por exemplo, os direitos, muitos direitos trabalhistas que foram alcançados mais recentemente, nos últimos 50 anos, eles não afetam a estrutura. Então, essa é a questão. Então, se a gente fala de educação transformadora, a gente precisa olhar para as estruturas. Né? Não dá para ficar olhando para as coisas ali por cima. A gente precisa ver as estruturas sociais. Então, o cerne da dialética, que movimenta a história efetivamente, todo mundo ser flamenguista, todo mundo gostar de macarrão, isso não afeta o rumo da história, não afeta as estruturas sociais. Então, isso não tem problema. Então, assim, todo mundo respeitar o outro, beleza. Isso não é até bom, né? É até bom para a lógica funcionar. É bom porque gera harmonia, gera ordem. A perspectiva do consenso. E eu estava pensando bem nisso aqui, né? Como que, por exemplo, a gente tem uma franca contradição hoje, que existe uma valorização do discurso multicultural, mas existe a reemergência muito forte do fascismo. Como pensar essas duas coisas? Exatamente porque o fascismo ele é mais estrutural, né? Esse discurso multicultural ele não anula a base da desigualdade. Ou seja, a liberdade neoliberal todos podem sonhar, né? Mas apenas alguns têm as condições para realizar o sonho. E se você não conseguiu, aí um problema é seu, né? Afinal de contas, você é responsável por si, né? Mas sempre com a ideia de que vender a ideia de que todos podem. Todos podem, todos podem. Porque a princípio, né? Não, a princípio não, todos podem. Se você não consegue, é porque você que é incapaz. Então, se você é incapaz, acomode-se. Se contente. Se contente, porque é ilegal você fazer outro caminho. E aí você contém possíveis conflitos, né? Garantir a ordem. Perfeito. Então, é isso. Perfeito. Né? Obrigado, Cristiano. O discurso neoliberal curricular, por vezes, mobiliza Paulo Freire. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Por vezes, mobiliza autores que questionam estrutura, mas não é na parte que ele questiona as estruturas sociais que são mobilizadas. Vamos aproveitar a experiência do aluno na escola, né? Essa é uma coisa freiriana. Tem que ser dialógica, né? Tem que haver dialogicidade com os alunos. Beleza. Isso é método. Mas por que tem que ter dialogicidade?
É porque eu preciso fazer com que, hoje, o oprimido, ele aprenda uma linguagem do opressor para poder mudar as estruturas sociais. Então, isso não pode, isso não vai estar na BNCC. Então, são coisas que a gente precisa pensar aqui. O capitalismo, ele cede desde que não sejam as questões estruturais. Então, por exemplo, dar educação para todo mundo, né? Que não era assim até pouco tempo. Então, a universalização do acesso à educação básica. Então, por quê? Claro, desenvolvimento tecnológico exige de gente mais qualificada. Não dá para também trabalhar com uma população analfabeta, né? Então, tem outros também interesses. Mas, além disso, são questões que não vão afetar as estruturas sociais. Então, não é interessante qualquer disciplina que venha tocar nessas questões estruturais. Então, vamos aprender a ler e escrever, que é o que importa para o mercado de trabalho, né? Ler, escrever e aprender uma segunda língua. Beleza? Então, posso seguir para a próxima? Não tem ninguém que quis perguntar? Mais alguém, pessoal? Obrigado, Cristiano, pelo esclarecimento aqui, tá? Fica à vontade. Eu sempre digo, antes de passar, eu sempre digo para meus alunos, não canso de repetir isso, quando a gente faz pergunta aos alunos, a gente tem uma situação dual, né? Ou os alunos não aprenderam nada e não conseguem nem fazer a pergunta, porque assim, quando a gente não entende nada, não dá para fazer pergunta, ou entenderam tudo. Espero que seja essa segunda opção. Mas vamos seguir. Então, veja, a reforma do ensino médio brasileiro, ela traz um conjunto de impactos aos professores e também aos alunos. Eu diria que os impactos aos alunos, eles são superiores aos impactos sobre os professores. Começo primeiro pelos impactos aos professores. A reforma do ensino médio, ela cria um conjunto de possibilidades de componentes curriculares sem lastros no campo científico. Isso quer dizer que um professor que fez graduação em geografia, estudou 4 anos, leu muita coisa, ouviu muita coisa, discutiu muita coisa, talvez fez especialização, talvez fez mestrado, talvez fez uns 4 anos de doutorado, ele vai ensinar uma coisa completamente alheia do que ele se formou. Então, nós temos aí um primeiro impacto a ser destacado, é a subutilização do professor. Então, veja, a gente tem um sistema educacional muito precário, as condições são difíceis, o pouco que se faz é por conta do professor, né? E aí, se tiver alguém que já está dando aula ou está fazendo estágio, sabe que o professor, muitas vezes, ele tem que ter uma impressora em casa, que ele tem que arrumar jeito para fazer a prova, enfim, ele tem que se virar. Né? Como diz, ele tem que dar os pulos dele para poder minimamente ofertar uma disciplina minimamente qualificada. Esse professor, né, esse sistema educacional, estou falando na rede pública, né, que conta basicamente com a formação do professor. Por que com a formação do professor? Porque recurso didático ele não tem. No máximo, o livro didático. Então, é o professor e o professor. Então, é o conhecimento, o saber que esse professor tem, que trouxe a educação até onde nós estamos. Quando você pega esse professor qualificado e coloca ele para fazer brigadeiro caseiro, imagine, né? Claro que eu estou dando um exemplo de extremo, que é real, veja, é real, mas é o que está posto. Eu tiro o professor especialista em ciências sociais e coloco ele para dar aula de projeto de vida. Coloco ele para dar aula do que rola por aí. Também é o nome de uma disciplina, que rola por aí. Então, veja, há uma subutilização, a criação de componentes sem lastros no campo acadêmico, há uma subutilização do professor. Por que subutilização do professor? Porque mesmo que esse professor ele tenha boa vontade para preparar uma aula sobre o que rola por aí, não é a formação dele. Ele não tem leitura sobre. Ele vai ter que fazer, sabe o quê? Ele vai ter que abrir um blog na internet, ler um textozinho de uma página e se fundamentar, todo o conhecimento da aula vai ser fundamentado naquilo que ele leu, as carreiras, na hora que ele estava almoçando.
Então, entre um almoço, um café, ele viu o conteúdo que ele vai dar aula. Isso é muito diferente do que um sujeito que pensou, estudou aquilo durante um determinado período da sua trajetória formativa. Então, a gente tem uma subutilização. O impacto disso sobre os alunos é incalculável. É incalculável. A transmissão de conhecimento que a escola propõe acaba sendo muito prejudicada. Esse é um primeiro ponto que a gente pode elencar. A criação de disciplinas sem lastros acadêmicos. Aliás, vou corrigir. A produção de como que é? Componentes curriculares. Porque não dá nem para chamar de disciplina. Disciplina é uma outra coisa. Disciplina é um processo de transposição de um campo de saber, de um campo científico em um saber científico num saber ensinável. Isso é que a teoria da transposição didática define. O que nós temos são componentes escolares, né? Não tem lastro nenhum acadêmico. Ao criar esse monte de disciplina, currículo é um lugar que tem um espaço definido, tem a carga horária. Então, quanto mais disciplina você cria, menos carga horária você tira de outras. Então, consequentemente, esse professor ele tem que dar, além de dar aula de disciplina que ele não conhece, é tirado dele o direito de dar aula da disciplina que ele conhece. Então, você tem uma troca de conteúdos, de uma disciplina, onde o professor poderia dar uma boa aula porque é formado na área, por disciplinas onde ele preparou ali na hora do café. Enquanto estava dirigindo, indo para a escola, ele idealizou o que queria falar com os alunos, correndo um sério risco de se tornar a escola um espaço de reforço do senso comum. Então, esse é um primeiro ponto. Então, veja, é uma coisa, mas que tem vários impactos que nós estamos falando. E qual é o outro impacto dessa mesma coisa? As condições de trabalho do professor. Porque se o professor ele tinha que fazer um planejamento para a aula de sociologia para o primeiro ano, um planejamento para o segundo, um planejamento para o terceiro, se ele tiver 4 disciplinas diferentes, ele tem que fazer 4 para o primeiro, 4 para o segundo, 4 para o terceiro. Se ele tinha 200 alunos, agora multiplicou isso, ele vai ter 700, 800 alunos. Então, isso toma ainda mais tempo desse sujeito. Tomando mais tempo, talvez o café não vai ter mais espaço suficiente para preparar aquela aula de senso comum. Então, nem condições de ensinar a fazer o brigadeiro caseiro o professor vai ter, porque ele não vai faltar tempo. Então, isso eu estou falando porque isso já está acontecendo, né? Isso é real. Não estou especulando para o futuro. Estou falando que eu tenho acompanhado nas escolas aqui em Alagoas e tenho lido muita coisa sobre o tema que está acontecendo aí no processo de implementação. Então, essa é uma primeira questão. Consequentemente a isso, nós temos uma redução das disciplinas que são importantes. Então, você tem um conjunto de coisas. Precariedade do trabalho, você tem redução da disciplina que são importantes, você tem o risco do senso comum e a subutilização do professor. Numa coisa só. 4 impactos. Avançando, a reforma do ensino médio, ela propõe o que se chamam de itinerário formativo. Os itinerários formativos, eles são por áreas. Há um projeto, se não for vetado agora pelo presidente, pelo menos está congelado por enquanto, que o Enem também vai ser produzido a partir dos itinerários formativos. Então, se você fizer itinerário formativo de humanas, você vai fazer a prova do Enem apenas a prova de humanas para entrar em curso de humanas. Ok? Veja bem, veja claro. Se essa compatibilidade não acontecer, o que vai acontecer? O aluno vai fazer um itinerário formativo de humanas, vai fazer uma prova do Enem e não vai ter um bom desempenho se ele não estudar numa escola de qualidade privada que apresente para ele mais conteúdos, que é o que está acontecendo em algumas escolas privadas, não está se limitando a poucos conteúdos, está ampliando as possibilidades dos alunos. Esse aluno não vai conseguir fazer uma boa prova de Enem, portanto, ficará fora da universidade. Vocês já ouviram falar de cotas? Cotas
tanto raciais quanto sociais. Foi um dos programas mais exitosos que nós tivemos no Brasil contemporâneo, em termos educacionais. Os itinerários formativos em terra, literalmente, alguma pá de cal em cima do projeto, do programa de cotas. Por quê? Porque em nenhuma periferia brasileira nós vamos ter alunos fazendo vestibular para entrar no curso de medicina. Porque as escolas da periferia não têm condições estruturais de ofertar um itinerário formativo da área de biológicas e saúde. Porque demanda laboratório, demanda uma série de coisas. Se ofertar, vai ofertar de forma precária, de forma incomparável na disputa, lembrando que o Enem é disputa, incomparável com o que se oferta nos bairros nobres. Então, se o sujeito ele não consegue nem fazer a prova do Enem minimamente, ele não vai conseguir fazer a prova do Enem, porque ele não fez o itinerário que dá entrada a um curso de medicina, por exemplo, citando o caso de medicina, isso se estende para todas as outras áreas mais, digamos assim, prestigiadas na sociedade contemporânea, né, com melhores salários. O que nós vamos ter é sujeitos que moram nas periferias, nas cidades pequenas, que não vão ter condições de fazer o Enem. Então, ainda que se mantenha a política de cota no nível superior, você não tem como fazer a seleção desses sujeitos, porque esses sujeitos nem sequer vão aparecer. Então, esse é um problema. Um segundo problema com relação ao itinerário formativo, que eu acho que é um caso, talvez um dos mais graves em relação ao itinerário formativo, é que faz com que alunos de 12 anos de idade tenham que definir o que ele vai fazer o resto da vida. Né? Eu estou com 42 anos, eu não sei ainda o que eu quero fazer da vida. Vocês imaginem um aluno de 12 anos, né? Às vezes a gente acorda e fala assim, será que eu estou no caminho certo? Não sabe. O aluno de 12 anos, ele acorda de manhã, ele está tentando escolher se ele vai tomar Nescau ou Toddy. Esse é o grande dilema que ele tem. Né? Qual o desenho que ele vai assistir? Esses são os dilemas de um aluno de 12 anos. Então, como que imputar a esse sujeito a escolha? E o itinerário formativo ele tem um defeito muito grande, que ele é uma prisão. Ele é prisão. Porque uma vez escolhido, você tem que fazer. E depois você não tem como refazer. Né? Não tem como voltar, eu não gostei do meu ensino médio, eu vou fazer o ensino médio pela segunda vez. Mesmo que se houvesse essa possibilidade, o impacto sobre a vida do sujeito seria absurda. Né? Então, isso é importante ser considerado. Diferentemente do que acontece na universidade, né, onde você escolhe disciplina, o itinerário formativo é um conjunto de disciplinas. Você escolhe um conjunto de disciplinas. Não há possibilidade de você migrar. Né? Na graduação, de escolher fazer um curso, uma disciplina de antropologia. Não gostei. Vou fazer de sociologia agora. Também não gostei. Vou fazer de ciência política. Então, você pode fazer esse trânsito. O itinerário formativo não é essa possibilidade. Não há escolha. Escolha é um momento só. Escolheu, tem que ir. E a gente já tem visto relatos de alunos, tá? Vocês vão encontrar na internet vídeo, alunos narrando que estão fazendo itinerário formativo já no segundo ano e se arrependem do itinerário formativo porque escolheram uma coisa que não conhecia. Porque, veja, a reforma do ensino médio troca as coisas de lugar. Qual é o momento que o sujeito tem para conhecer as ciências que tinha? Era o ensino médio. Era onde você ia ver um pouquinho de física, um pouquinho de matemática, né? Aí você fala assim, não gosto de física não, eu gosto de português, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, ou não gosto de nada, né? Também tem esse aluno também. Mas, enfim, você visualizava minimamente todas as disciplinas, fazia uma escolha, então, na graduação. Ao fazer escolha na graduação, entrava na graduação e falava assim, vacilei, entrei no curso errado. E mudava ainda, porque a gente vê isso. Os alunos chegam na graduação
sem conhecer, sem saber, ainda muito inseguro o que vai fazer na vida, sem conhecer, mesmo sendo ao longo do ensino médio apresentado eles as ciências para eles conhecerem. A reforma do ensino médio impossibilita isso. O aluno ele precisa escolher antes de conhecer um itinerário formativo e não vai ter a oportunidade de conhecer os outros. Vai conhecer minimamente disciplinas no primeiro ano, quase todos os estados estão assim organizados, quase que um popurrí das disciplinas ali apressado, espremido no primeiro ano, né? Quase todas as disciplinas com uma aula só por semana. Então, eu fico só imaginando, me coloco no lugar dos alunos. Cara, eu não consegui aprender física com 3 aulas por semana. Eu fico imaginando como aprender física com 1 aula por semana. Então, assim, é mega complicado, né? Uma aula de história, de sociologia, se o aluno é esforçado, ele ainda pega o livro, ele vai dar uma lida, mas pega um livro de física e vai ler sozinho. Não vai rolar. Então, é complicado. Então, veja, um dos problemas dessa reforma é a imaturidade. E aí vem a concepção neoliberal, que fundamenta isso, que é o homem neoliberal precário, que é o sujeito que ele acredita que ele vai fazer a escolha da vida dele. Então, para te possibilitar você fazer a sua escolha, vamos te dar uma disciplina chamada projeto de vida. Estou te dando a oportunidade. Se você escolher errado, o problema é seu. Então, não cause desordem, porque a educação deve buscar harmonia. Essa coisa de conflito é para marxista. É para o pessoal que fica aí querendo doutrinador. Aqui na concepção brasileira de currículo neoliberal é harmonia. Aí escolha, depois você assume o que você escolheu. Então é isso. Então veja, a concepção neoliberal apresenta para esse sujeito essa crença de que ele pode escolher. E não é só poder escolher. Veja, o neoliberalismo não vende a ideia apenas da escolha e a falsa ideia. Depois eu posso falar por que é uma falsa ideia. Né? Vende a ideia de que você pode. Não é só você escolher. Você pode. Por quê? Porque as realizações para o neoliberal dependem do esforço individual. É isso. Não depende da estrutura, não depende de herança, não depende se você mora na periferia, não depende da cor da sua pele, não depende do sexo, do gênero que você tem, da opção sexual. Depende de nada. Depende de força de vontade. Se você tem força de vontade, direito de escolha, força de vontade, você não é Bill Gates porque você não quer. Porque você é incapaz. Você. Então, não reclame. Não venha criar desordem, né? Harmonia. Porque a educação está para todos. Né? Então, veja. E aí, essa questão, por que essa escolha ela é falsa? Primeiro que você fazer com que o sujeito escolha sem condições de escolha, ninguém me convence que uma criança de 12 anos tem condições de escolher, né? Já não é uma escolha. É uma escolha, né? Quando você tem plena consciência, pleno conhecimento, e aí com o conhecimento você faz seu julgamento. Você não tem conhecimento, você não tem como fazer escolha, mas é vendido como escolha. A reforma, e aí a propaganda do governo, a reforma vai possibilitar que o aluno escolha entre 5 itinerários. Mas aí vem a lei e diz assim, a escola só é obrigada a ofertar 2. De um lado, a obrigação de ofertar 2, de um outro lado, uma visão neoliberal de redução do tamanho do Estado, ou seja, redução do investimento na educação. Lembrando que a reforma do ensino médio ela vem com a lei do congelamento do teto dos gastos. Então, veja, as escolas brasileiras nunca tiveram, as escolas públicas brasileiras, em sua maioria, nunca tiveram estrutura de dar um ensino regular.
Agora tem os itinerários para formar. O que está acontecendo hoje na prática? A maioria, parece redundância, mas é bom falar isso, a maioria esmagadora das escolas brasileiras públicas, excetuando os institutos federais, que é uma outra lógica, né, que nós poderíamos copiar um modelo do Instituto Federal para pensar em educação técnica, mas não é interesse porque é gasto. A maioria das escolas públicas ofertam apenas 2 itinerários. Quais itinerários estão mais presentes hoje nas escolas brasileiras? Linguagem e ciências humanas. Por quê? Mais barato. Você só precisa de uma sala de aula e um professor. Mais nada. Mais nada. Não precisa de equipamento, não precisa de nada. Né? Deveria precisar. Né? A gente poderia ensinar sociologia usando software estatístico, usando software de produção de rede, enfim, fazer análise, ensinar os alunos a fazer isso. Mas a gente aprendeu só no CUSP-GIS. Né? Só a tecnologia, só o CUSP-GIS. Então, é isso que se faz na escola. Então, é mais barato. Então, isso significa que quem estuda na escola pública brasileira provavelmente não vão cursar mais medicina, as engenharias, porque não tem esse itinerário formativo na escola. Então, o itinerário formativo é essa gaiola. Você entrou dentro, acabou. Você não vai sair só quando terminar o ensino médio. Né? E aí abre a gaiola como abriram a senzala para a escravidão. Lembra da escravidão? Vocês estão livres para ir para onde? Se vira, vai para a favela, problema que você quiser. É isso que estão fazendo com os alunos do ensino médio. Você constrói a prisão, coloca eles dentro, faz com que eles acreditem que foi escolha deles, e que se a escolha foi errada, é escolha deles. Depois abre essa prisão quando termina o ensino médio e diz para ele o seguinte, ó, se não tiver lugar para ir, para você ir, ó, você é livre, sujeito livre, vá para onde você quiser. Não foi assim que foi feito com o fim da escravidão? Você é livre, vai para onde você quiser. E aí nós temos as mazelas que foram produzidas aí. Então a história meio que se repete, né, fazendo essa alusão aí. Então, os impactos da reforma do ensino médio são muitos ainda. Né? O itinerário formativo, como já falei, né? As disciplinas esquisitas que apareceram aí, a redução da concepção educacional à ideia de competências e habilidades é um grande problema. Por quê? Porque a palavra habilidade, a palavra competência, ela é uma palavra que poderia ter uma conotação positiva. Mas a concepção de competência presente na BNCC é sempre uma concepção voltada à ação. É uma concepção, mesmo quando ela tem uma preocupação aparentemente intelectual, ela é voltada para a vida prática, que é muito típico do capitalismo, como se o mundo prático ele não existisse, ele existisse independente das percepções de mundo. Então, não interessa, por exemplo, o que interessa é você aprender a ser um bom empregado. Não interessa você ser um empregado reflexivo, ou, quem sabe, um não empregado. Né? Enfim, romper a ordem, vamos botar nesses termos. Então, quando você compartimenta a educação, como está se fazendo, o aluno ele estuda, dentro dos itinerários, ele estuda um conjunto de disciplina, mas deixa de estudar outros. Então, o sujeito que vai fazer a disciplina técnica, ele aprende a trabalhar, mas ele não aprende o que é trabalho. Não discute o que é trabalho, o que é relação de trabalho, o que está envolvido nas relações de trabalho. Não. Ele vai apenas aprender a trabalhar. Então, a ideia que vem na reforma do ensino médio vendido como uma educação integral, ela se resume a uma concepção de tempo integral, de ampliação de carga horária. Porque a educação integral é uma outra coisa, tem muito mais a ver com
o desenvolvimento de um conjunto, a multiplicidade das potencialidades humanas, pegando desde a arte, da matemática, das ciências humanas. Então, é tudo isso, né? Tanto é que uma escola integral, né, uma escola de educação integral, ela preza pelo físico, pela mente, né? Ela não tem desassociação corpo e físico e mente. Então, ela é o que o Marx chamava de educação unilateral, né? Capaz de dar conta de todas as dimensões. O que nós estamos vendo é uma ampliação da carga horária e, ao mesmo tempo, uma redução ainda de áreas de potencialidades a ser desenvolvidas no ser humano, porque a partir do momento que ele escolhe um itinerário formativo, ele deixa de desenvolver outras potencialidades. Então, a reforma do ensino médio, ela é contrário às discussões que vinham sendo promovidas mais à esquerda dentro do currículo brasileiro nos últimos anos, né? Que é a discussão da educação integral. O neoliberalismo colocou isso como apenas uma questão de horário, né? Então, você tem uma ampliação da carga horária, que é as duas grandes propagandas da reforma do ensino médio foi a liberdade de escolha, certo? E a liberdade de escolha, que geraria aulas mais interessantes, supostamente mais interessantes, e a ampliação da carga horária. Então, a gente vê que uma proposta, que é a ampliação, a possibilidade de escolha, ela não existe de forma concreta, e a segunda, ela não tem efeito, justamente porque o que está acontecendo em muitas escolas, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, falta de professor. Porque inventaram tanta disciplina esquisita que está faltando professor. Então, já era um problema no Brasil que se maximiza com a reforma do ensino médio. Porque a partir do momento que eu tenho um professor que dá aula na minha escola, eu sou diretor, dá aula na minha escola, ele tem lá, atende as minhas turmas e atende uma segunda escola, a partir do momento que eu começo a pulverizar um monte de disciplina, eu ocupo esse professor na minha escola, ele falta na outra escola. E aí eu até aumento um pouco a carga horária de trabalho dele, se ele for contratado, ele vai ter um salário talvez um pouquinho maior, mas eu maximizo a precariedade das condições de trabalho ao extremo. Porque ele vai ter que preparar aula de várias disciplinas que ele não é formado para lecionar. Então, esse é um dos grandes problemas. Junto com a reforma do ensino médio, vieram algumas mudanças para tentar permitir que essa reforma acontecesse, né? Dentre elas, nós temos a mudança do Programa Nacional do Livro Didático, né? Os livros que passou a ter um discurso de interdisciplinaridade, que está presente na BNCC, mas que de interdisciplinaridade a gente não tem nada, num livro didático muito menos, porque são livros fatiados que foram montados às pressas para atender um edital, né? A gente percebe claramente que são bloquinhos. Esse é um dos primeiros problemas, então a concepção de interdisciplinaridade é bem equivocada. A concepção de interdisciplinaridade presente na BNCC é igualmente equivocada, porque a ideia da interdisciplinaridade que está na BNCC é um professor que é formado em História, dá aula de Ciências Humanas. Como assim? Primeiro ponto que a gente precisa ter clareza, não existe interdisciplinaridade sem disciplina. Interdisciplinaridade, interdisciplina, né? Relação entre disciplina. Então, só há interdisciplinaridade quando você tem uma disciplina, duas disciplinas, ou mais. Então, não existe um diálogo interdisciplinar sem fronteiras bem definidas pelas disciplinas. Então, uma aula interdisciplinar verdadeira é aquela onde um determinado tema é tratado por especialistas de áreas diferentes, com abordagens específicas das suas áreas, com contribuições científicas das suas áreas. E não um professor de geografia, certo? Que vai ensinar conteúdos de filosofia, conteúdos de sociologia, conteúdos de história. Imagine
Você imagine a precariedade dessa aula. Então, ao invés de potencializar, veja, a interdisciplinaridade ela é desenvolvida na ciência com o intuito de potencializar as descobertas. Porque eu sou sociólogo, estou olhando para um objeto, algumas coisas, para mim, são turvas. E aí vem o antropólogo, olha e traz luz a um elemento que eu não enxergava a partir da minha área. Vem um biólogo, traz mais luz, e aí com a interdisciplinaridade a gente tem um aprofundamento, um conhecimento melhor do objeto. Isso é interdisciplinaridade. Né? É possível ter interdisciplinaridade feita por único profissional? Sim, mas depende de uma formação muito sólida. Então, a gente vai ver, por exemplo, na sociologia, autores que fizeram esse movimento interdisciplinar. Só que os caras, primeiro, se tornaram um puta de um pesquisador na sua área. Até porque, para dialogar com outra área, eu preciso conhecer a minha área. Então, a gente pode falar, por exemplo, Bernardo Lahire, que faz um diálogo com a psicanálise. Quem duvida da formação intelectual, sociológica do Bernardo Lahire? Entende? Né? Então, o Elias, formado em História, dialogando com a Sociologia, quem questiona o conhecimento disciplinar do Elias. Então, a gente precisa considerar essas questões. Então, a gente está falando, muitas vezes, de professores que não são formados nem em nenhuma área. Pedagogo dando aula de História. E aí, não, agora você não vai dar aula de História, não. Agora você vai dar aula de Ciências Humanas. Você tem que dar aula... E aí o cara não sabe pronunciar o autor que está lá no conteúdo, né? Então, vai dar uma aula de sociologia aí. Quem que eu vou dar aula? Ah, do Weber? Ah, vou dar aula do Weber. E vai dar aula do Weber, né? E o cara não sabe o mínimo. Enfim, eu estou brincando, ninguém é obrigado a saber pronúncia em outra língua, mas eu estou querendo dizer com isso o seguinte: não se sabe o mínimo, porque a aula vai ser baseada em alguma coisa encontrada aleatória, sem fontes confiáveis na internet, porque vai ser dado aula, porque é o que vai dar tempo de fazer. Ou alguém acha que uma pessoa que não é da área vai pegar o senso prático do Bourdieu para poder melhorar o conhecimento, para dar uma aula, para discutir um pouco ali de predisposições, junto aos alunos do ensino médio. Não vai. Então, a gente precisa considerar esses elementos, né? Então, a reforma do ensino médio, e aí, porque eu já estou me alongando muito, né? Já estamos fechando no horário, né? Na verdade, Cristiano, eu não tinha predeterminado um horário. É bom colocar, porque o professor, se bobear, está meia-noite aqui falando. Não, se tu quiser iniciar, assim, caminhando já para umas considerações já finais, até umas 9 e pouco, tranquilo. Depois a gente faz uma rodada de questões rapidinho, daí você pode também aprofundar mais algumas coisas. Vou tentar aqui fazer um fechamento aqui. É muita coisa, de fato, para ser debatida, né? Realmente, cada ponto desses dá um encontro, né? Realmente, de fato é isso. Então, vamos lá. Então, só para a gente finalizar aqui. Essa reforma que nós estamos falando, ela tem impactos práticos sobre a vida dos professores, impactos na qualidade da aula, né, as questões que eu coloquei aqui, mas ela é estruturada dentro de uma concepção epistemológica neoliberal. Né? Ela tem dois intuitos. Né? Essa concepção neoliberal, e eu estou falando dos formuladores, dos currículos, ela tem dois intuitos muito claros. Um, que não é, veja, só dizer um que não é, primeiro, porque as pessoas, às vezes, eu já ouvi muita gente falando isso. Ah, a educação agora é para formar mão de obra barata. Não é isso. Não é isso. Não é. A educação, ela tem como finalidade, hoje, aos olhos desses formuladores, ela tem como finalidade manter
uma estrutura social em funcionamento de maneira que não haja mudança. É isso. Dentro dessa formação desses indivíduos, terão indivíduos que serão formados mal, tem indivíduos que vão ser formados mais ou menos, e tem indivíduos que vão ser bem formados. Isso não afeta a estrutura do capital. Essa é a questão. Não afeta. Por quê? Porque o capital contemporâneo, o capitalismo contemporâneo, demanda de mão de obra barata, média e especializada. Não é possível manter o nível de desenvolvimento hoje do capital sem mão de obra especializada. Então, não vamos resumir a educação como criar uma mão de obra barata. Não é isso. A mão de obra barata, semi-qualificada que acontece, é consequência do segundo ponto, que é a redução dos custos com educação pública. O Todos pela Educação, eles querem mão de obra qualificada, por isso que estimula as empresas privadas a investirem, bate palma e tudo. O problema é quanto se gasta na educação. Então, por exemplo, o cálculo custo-aluno de qualidade, não, o cálculo qualidade-custo-aluno que foi proposto, né, para que se investisse por aluno, né, o que geraria um custo aí adicional de 50 bilhões por ano, isso não entrou em pauta mais na reforma do ensino médio. Certo? A gente tem uma proposta de definição do teto dos gastos, posta em 2016, agora o arcabouço, que tem o mesmo perfil, de limitar gasto. Então, a educação, veja, a educação é fonte de recurso. Fonte de recurso de duas formas. Uma, via redução de recurso de investimento do Estado. Não, mas como que isso tem a ver com reduzir o recurso do Estado, ganhar lucro? Tem, porque os lobistas representam o empresariado que recebe os juros do superávit brasileiro. Então, se você corta recursos na educação, você aumenta o superávit, consequentemente, se paga juro da dívida pública. Então, esse é o ponto, né? Garantir que o que alguns da esquerda chamam de bolsa banqueiro, né? Que a bolsa banqueiro seja garantida. E o sistema de saúde e o sistema educacional são dois sistemas públicos que ameaçam a possibilidade do Estado pagar a bolsa banqueiro. Então, quando a gente fala estourou o teto dos gastos, não é que gastou mais do que tinha, não. Gastou mais do que tinha, tirando aquele recurso para pagar a bolsa banqueira. Superávit. Né? Então, tem um mínimo de superávit que precisa ser feito. Então, a educação ela passa a ser vista como uma forma de corte de recursos. Isso é um ponto. Então, há um lucro nesse aspecto. Uma segunda forma de lucro, além de ter questão do superávit, é a questão que essas mesmas empresas, essas fundações educacionais, elas veem a educação também como mercadoria. Então, você começa a vender produtos educacionais, você começa quanto mais falida a educação pública, melhor para o sistema privado. Então, quanto pior a educação pública, mais gente vai procurar o sistema privado, que é o que acontece com a saúde brasileira. Né? O número de gente procurando saúde, os planos de saúde tem crescido de forma assustadora. Então, por quê? Porque quanto pior, melhor para os lucros. Além disso, veja, são fundações que tentam se colocar como gestora do recurso público. Estão fazendo gestão educacional, intervindo diretamente
na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, determinando para onde vão os gastos, orientando determinados tipos de investimento. Então, essa busca pelo lucro nessas duas modalidades que gera a formação precária, que gera uma educação que vai formar precariamente os trabalhadores. Não é que seja um objetivo direto, né? Vamos fazer aqui uma educação que vai fazer... Não, porque o capitalismo precisa também de sujeitos qualificados e semi-qualificados. A gente não pode ter um país completamente marcado por pessoas desqualificadas. Não dá. Né? Então, não é isso, é consequência. Então, nós estamos diante de um modelo neoliberal que privatiza a educação ou faz a gestão do recurso público, com o objetivo de lucrar em cima desses recursos, ou seja, abocanhar um percentual, que a gente está falando do segundo maior recurso no Brasil, né? O segundo maior volume de recursos é a educação, ficando só depois da saúde. Abocanha, faz a gestão e, além disso, promove ainda a oferta de soluções educacionais ou simplesmente de um sistema de ensino que a gente chama de ensino privado. Então é isso. Por que o modelo que eu falei, citei rapidamente, não é modelo, foi modelo para a reforma? Os institutos federais. Vamos fazer educação técnica? Beleza, vamos pegar o que a gente já sabe fazer, vamos pegar o Instituto Federal. Por que não? Porque isso afeta justamente as duas coisas. Uma, vai atrapalhar o superávit. Duas, vai atrapalhar o setor privado de ofertar soluções educacionais e instituições privadas. Então, essas instituições têm pacote de itinerário formativo para vender profissional. Né? Então, tem isso. Aí tem outras coisas também que a gente poderia abordar, que é o notório saber, né? Que tem impacto também sobre a desqualificação, a desvalorização salarial. Tem uma outra coisa que eu não vou tocar, só vou citar rapidamente, que é a questão da desmobilização das classes. Então, se você tem professores que dão várias disciplinas, ele não tem uma identidade profissional, então ele não se agrupa junto com os professores de sociologia para lutar, porque ele não se vê como professor de sociologia. Então, tem o desestímulo à formação, à formação continuada, porque se esse ano eu dou aula de uma coisa, o ano que vem eu dou de outra coisa, no outro semestre eu dou de outra coisa, para que eu vou me especializar na disciplina que eu estou dando aula hoje? Né? Esse ano eu estou dando aula de sociologia. Por que eu vou fazer uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado em sociologia, se amanhã eu vou ter que dar aula de geografia? E depois de amanhã eu vou ter que dar aula de história. E depois eu não sei. Enfim, então há também um desestímulo o aperfeiçoamento do professor. E, consequentemente, uma busca por formações precárias. Porque esse sujeito tem que dar conta de várias disciplinas para dar aula, então ele vai começar a procurar cursos que você finge que faz, eles só olham se você pagou o boleto e te manda o certificado. Então, é uma precarização também da formação docente, né? Quem que vai querer ficar 4 anos se for para se formar numa disciplina que ele nem vai atuar, talvez, no ensino médio, ele vai atuar, fazer brigadeiro caseiro. Então, isso a gente encaminha aqui para finalizar, porque senão a gente não fecha. Então, veja, tudo isso sustentado pelo ideal neoliberal presente na reforma, né, que tem a ver com essa ideia de ordem, tem a ver com essa ideia de harmonia, né? Então, disciplinas que desvela a dialética, elas não são tão bem quistas dentro desse modelo de currículo. Cristiano, obrigado pela tua fala, muito interessante, e é bastante coisa, né? A gente fica pensando em mil coisas, né? Você estava falando agora, por exemplo, do impacto na identidade profissional. Isso diminui a pressão para o concurso, consequentemente diminui a mobilização de uma classe, que é uma das classes mais fortes no movimento social brasileiro, são os professores. Daqui a pouco a gente não tem mais sindicato de professor,
porque você não tem mais algo que tem uma substancialidade de classe, uma identidade profissional, que seja assim por diante, né? É isso, né? Então, a gente vê que há uma série de impactos. Eu quero só abrir para a questão aqui, eu quero só fazer algum comentário, porque realmente a tua fala, ela desperta uma série de relações que a gente pode fazer, né? Por exemplo, o projeto de vida, né? Além de todas as questões complicadas que você elencou, eu fico pensando, como é que você pode, né, pensar em um projeto de vida numa sociedade, vou tomar aqui o conceito do Bauman, numa sociedade líquida, onde tudo muda muito rápido, onde tudo que é sólido desmancha no ar para tomar o mar. Como é que uma pessoa pode pensar um projeto, mesmo que pudesse com a idade que tem, que é o principal problema, como é que faria isso numa sociedade em constante transformação? Que a gente não sabe realmente, de fato, onde se apegar, né? Uma série de questões, né? Essa ideia do self-made, né? Que eu faço por mim mesmo, começa a esvaziar, inclusive, a própria autoridade pedagógica. Né? Para que professor? Se eu posso ir lá no Google, se eu posso no chat GPT? Só me À permita vontade. Claro, claro. um adendo que eu acho que é importante. Esse modelo de educação que está no currículo da BNCC é anti-escola. Exatamente. É isso que ele sinaliza, né? Ela é anti-universidade, ela é anti-escola, porque basta você querer, basta você ter força de vontade. Então, não precisa estudar. Entende? Você não precisa estudar, você precisa de criatividade. Você precisa ter iniciativa. Exatamente. Ou seja, a gente tem um currículo que é contra a própria escola, né? Isso é gravíssimo. O que vem ao encontro do que você disse, né? A diminuição do custo da educação pública. Né? Quando você legitima isso na mentalidade social, de maneira geral, você cria esse imaginário, consequentemente você legitima essas coisas. E é muito curioso, né? Porque a ideologia é sempre do outro, né? Então a gente assim, as pessoas da sociologia que tinham uma visão mais crítica na sala de aula estavam ideologizando os alunos. Mas o currículo é a própria ideologia, né? A ideologia neoliberal. Mas enfim, Cristiano, obrigado. Eu teria outras colocações, mas eu quero dar prioridade aqui para Gustavo, que está nos acompanhando. Está ouvindo a gente, Gustavo? Você quer fazer a sua questão agora? Eu não sei se o Gustavo não caiu, porque caiu antes aqui, deve ter caído para ele, bom, acho que ele não está. Eu vou esperar então até ele voltar, caso ele volte, eu vou passar para o Igor. O Igor é aluno nosso do... Só abre teu microfone que está fechado, tá? Boa noite a todos os colegas, boa noite, professores. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem? Pode falar, Igor, pode falar. Nós entendemos aí as questões desse novo modelo do ensino médio e os problemas com relação a essa educação tecnicista e mais voltadas para o sistema e a precariedade do sistema educacional público que mobiliza e motiva para que seja migratório para o sistema privado e tudo contribui para que o universo capitalista ele fique cada vez mais aflorado e mais presente na vida da sociedade, diminuindo as condições das pessoas de baixa renda que vivem na periferia, enfim, toda a problemática levantada ela tem sua relevância. Eu queria fazer uma pergunta, então, não sei se seria uma pergunta que teria uma resposta agora de imediato, mas no ponto de vista do professor, qual seria, na sua visão, a solução para todos esses problemas? Como nós poderíamos hoje nos mobilizar para tentar resolver essas questões atuais? Porque se nós não ensinamos, né, quando eu falo nós, eu me coloco também na condição de professor, sendo eu formando em licenciatura, como colegas de profissão. Como nós poderíamos hoje incutir na mente das pessoas, e eu partilho aí mais ou menos da mesma idade do professor, o professor falou 42 anos, eu tenho 43, na cabeça dos jovens, essa realidade, mas não somente apresentando o problema,
trazendo junto com o pacote alguma possibilidade de solução? Como é que nós podemos fazer isso com a juventude atual? Essa seria a pergunta. Só delimita para mim, você está falando de solução para o currículo, modelo de escola, ou solução para os problemas sociais da sociedade? Ou as duas coisas, você está pensando nas duas? Bom, pode falar das duas. Eu acredito que ficaria mais ampla a resposta. Veja, eu primeiro gostaria de fazer um comentário breve antes de responder, te ouvindo, e aí ouvindo a partir da concepção neoliberal, né, desse sujeito que fez o currículo neoliberal, eu fiquei pensando assim, cara, esse cara aí, o tal do Igor, ele não pode dar aula, não. Entende? Porque, assim, é exatamente, é a reflexão que não se quer. Que ela não coaduna, ela não reforça um modelo de educação, um modelo de sociedade que o neoliberalismo prega. Então, é isso, veja. E aí, tentando te responder, né, a questão da sociedade mais geral. A primeira coisa que a gente precisa entender é que só há mudança social efetiva se houver mudanças em questões estruturais. Questões que está relacionado a um motor da história. Então, quando a gente fala em dialética, como eu citei aqui, né, na concepção do Hegel, do Marx, enfim, há uma questão. A história, ela muda a partir da mudança desses elementos estruturais. Como eu brinquei, eu falei, né, se todo mundo virar flamenguista, o mundo não muda, certo? Mas se você transforma, né, a ideia de antítese, de tese e antitese, né, antíntese. Se você tem uma situação, ela tem sempre o oposto a ela. E é esse oposto que permite que a mudança aconteça. Então, se a gente for pegar em toda a história da humanidade, a gente vai ver que tinha um dominante, um dominado, que se rebela, porque é conflito, toma esse lugar, depois vem outros, e outros vão para a situação de dominar, porque não existe harmonia, veja, não existe revolução onde se vai estabelecer harmonia, sempre conflito. Nós temos, por exemplo, dentro do socialismo, né, os socialistas utópicos, sobretudo, tem a falsa ideia de que uma revolução proletariada estabeleceria a ordem, a paz e a harmonia. Não. Porque sempre vai existir o contrário. Sempre. O que vai se estabelecer é uma nova tese, que vai gerar conflitos posteriores, e a história vai andando. Inclusive, alguns teóricos nos anos 90 falaram que o capitalismo chegou a um momento que ele conseguiu segurar essa mudança histórica, e aí veio a ideia do fim da história, que a história teria acabado porque não haveríamos mais essa mudança, certo? Então, dito isso em termos teóricos, eu estou querendo dizer o seguinte: nós só vamos mudar a sociedade se nós mudarmos o sistema econômico. Não tem outro caminho. O resto é paliativo. Aí, pensando em termos paliativos, e aí, ainda em formas mais geral, a escola, e aí na concepção ainda teórica, a escola, como que a gente muda a escola? Explodindo ela. Porque a escola que está aí, ela é burguesa e sempre foi burguesa. Entende? A questão é parar um pouco para pensar por que nós precisamos da escola que está aí. Entende? É possível existir outro tipo de escola? Porque quando a gente fala de mudança, a gente está falando de revolução, a gente está falando de mudança substantiva. Né? Então, existem relações que estão na base da sociedade e um desses elementos que sustenta isso é a escola, como ela é posta, como ela está posta. Então, não é fazendo um currículo mais inclusivo, um currículo menos inclusivo, um currículo que reconheça as desigualdades.
Não, isso é buscando essa concepção ainda harmônica neoliberal. Certo? Isso é reformismo. Não é revolução, isso é reformismo. Então, pensando em termos reformistas, vamos lá, que é o que dá para fazer com os professores, enquanto professor, enquanto indivíduo, porque as estruturas sociais elas só mudam por coletivo, ela não muda porque eu tenho consciência e eu vou acabar com o capitalismo, você vai virar piada. Só isso, mais nada. Você não acaba com o capitalismo. O que se acaba com o capitalismo é justamente a própria contradição. Veja, vocês conhecem a frase do Hegel sobre a definição de dialética do Hegel? Uma definição poética. Ele diz assim, a razão é a rosa na cruz. A razão é a rosa na cruz. Veja, a revolução ela só sai do sofrimento, porque é do conflito, da contradição. Entende? Ela não é uma coisa de consciência, por exemplo, essa concepção mais geral, né? Ela não é uma coisa de consciência, porque vamos fazer assim, porque... Não. Até se a gente pega, por exemplo, a suposição do Marx. Né? Marx escreve um manifesto, né? um panfleto na época, hoje virou livro. Para os dias de hoje, como o pessoal não lê, é um livro, né? Porque tem dessa grossurinha, virou livro, mas era um panfleto de jornal. Escreve um panfleto de jornal falando de uma possível revolução, né, chamado Manifesto Comunista, convocando para a revolução. E o que gera a revolução? É o sofrimento da classe trabalhadora, que unindo, se reconhecendo em si, a partir do reconhecimento de si enquanto classe, enquanto coletivo, né, ele começa a lutar para si. E aí implanta uma ditadura do proletariado. Então, o seu antagônico, que é a burguesia, que de dominado passa a ser dominante. E a história continuaria. Até hoje, o capitalismo conseguiu, em alguma medida, frear essa mudança. Por quê? Porque aquilo que Marx estava vendo, o sofrimento da classe trabalhadora, é claro que isso foi muito amenizado. A gente não trabalha mais 16 horas por dia, as crianças não trabalham com 7 anos de idade, a gente não tem mulheres ganhando metade do salário, a gente tem férias, a gente tem 10º, a gente tem carteira, a gente tem estabilidade do emprego, a gente tem uma série de garantias. Né? Que o capitalismo cedeu justamente para que esse sofrimento, veja, para que da cruz não brotasse a flor, a revolução. Entende? Então, mudança estrutural, apenas movimentos coletivos, históricos, que não se dá hoje e amanhã. Né? É esse movimento cíclico da dialética, da antíntese, da tese e da antíntese, que pode promover essas mudanças. Em termos paliativo, em termos reformista, o que nós precisamos fazer? E que é a minha bandeira de luta? É garantir que disciplinas críticas estejam no currículo. E que essas disciplinas críticas, elas sejam qualificadas. Porque eu conscientizo as pessoas. Conscientizo 1, conscientizo 2, conscientizo 3. Talvez eu não veja isso. Mas numa futura geração, talvez nós tenhamos um coletivo consciente, né, diferente do que nós temos hoje na sociedade, que possam pensar numa possibilidade de um mundo melhor. Que dessa cruz que nós carregamos hoje, possamos ter uma rosa. Né? Então, a razão é a rosa na cruz no tempo presente. Né? Porque da dialética as coisas são movimento. É hoje. Então, o sofrimento é hoje, mas pode não ser amanhã. Que esse é o grande medo dos neoliberais. A ideia de que o status quo é hoje, mas pode não ser amanhã. Então, essa esperança só é possível a partir
da criticidade, a partir da leitura dialética da história. Então, nós, enquanto professores, precisamos desvelar esses conflitos, essas contradições, mostrar para os alunos, a vida é isso, é conflito, o mundo é conflito. Né? Enfim, eu acho que esse é o nosso papel enquanto professores ali tentando fazer uma educação reformada e não revolucionária, reformada. Né? Revolucionária seria outra coisa, seria explodir o que está aí. Muito bom. É uma imagem muito bonita essa do Hegel, né? E é isso, né? A gente atribuir à escola a solução de um problema que não se origina na escola, não faz nem sentido lógico, né? Acho que o Michael Jung fala isso em um artigo dele, né? Não é essa visão da escola salvadora, isso teve presente no Brasil até a escola nova. Né? Então, você tem na escola nova, é isso. Quando o Bourdieu, nos anos 50, final dos anos 50, publica A Reprodução e depois Os Herdeiros, ele é muito mal entendido. Porque até ali todo mundo dizia assim, a escola é salvadora. A escola resolverá todos os problemas. E o Bourdieu vai dizer assim, não, tem uma dialética inerente à estrutura social onde a escola está presente. Há um sistema de reprodução. A escola é reprodutora. Né? Isso vai chocar um monte de educador que vai dizer, o cara é pessimista. Não é pessimismo, é realidade, é vida real. A vida real é isso. Né? A vida real é rosa na cruz. Muito bom. Viu? Antes de abrir para mais uma possível questão, eu quero só avisar vocês que no chat aqui foi disponibilizado o link para assinar a lista de presença, tá? Caso alguém não tenha acesso, pode entrar em contato depois com o Centro Acadêmico de Ciências Sociais, que a gente inclui. Alguém tem mais alguma questão para fazer para o Cristiano? Mais uma para a gente finalizar? Ô, Cristiano, eu quero te fazer uma pergunta. Calar. Eu acho que já tenho a resposta, mas eu quero que você me diga, porque você está inserido no meio, né? Há possibilidade dessa reforma retroagir no sentido de ser revogada ou não? Como é que vê isso em termos políticos hoje? Então, em termos, no momento tudo se desenha para a gente ter apenas algumas adequações. Tá? Isso porque, veja, a gente precisa muito entender quem é o nosso presidente da República. Né? O nosso presidente da República não é como a direita pensa, não é marxista. O presidente da República não é socialista. O presidente da República ele tem um ethos, né? uma disposição, um tipo de prática. E essa disposição, a prática, né? Um senso prático desse, para usar um termo do Bourdieu, o senso prático do nosso presidente é derivado do seu processo de socialização, como todos os nossos sensos práticos. Quem é o nosso presidente da República? Nosso presidente da República ele é professor. Qual a profissão do presidente da República? Vocês lembram disso? Qual a pessoa esquece? Sindicalista. O que faz um sindicalista? Sindicalista senta com o patrão para chegar a meio termo. Não é para romper. Por isso que Lula ficou conhecido nos 2 primeiros governos dele como um governo eu até esqueci o termo que se usava. Coalizão, né? Coalizão? De coalizão. Coalizão, né? de classes, né? Isso. Então, é isso que o Lula está fazendo de novo. Então, ele tem um secretário, um ministro da Educação vinculado ao mercado. Ele tem do lado dele, dentro do PT, políticos financiados por esses lobistas do mercado, né, vinculados às fundações. Então, ele está na situação que ele está fazendo a gestão. Então, a primeira coisa que ele fez, vamos abrir para consulta popular para ver o que a gente pode melhorar. Então, a única sinalização que se deu até o momento há uma possibilidade de algumas adequações. É isso.
Esse é um ponto. Veja, só que nós temos um problema no caminho. Uma lei, ela só é modificada passando pelo parlamento. Entende? Então, não é só a vontade do presidente. O presidente pode fazer uma consulta pública, pode fazer algumas remodelações, mas tem que mandar para o parlamento. E o cenário hoje do parlamento é muito propício a uma manutenção da reforma do ensino médio. Muito. Isso por dois motivos. Porque são sujeitos financiados pelo mercado, que tem essa concepção neoliberal da educação, né, do consenso, o resto é doutrinador, o resto é comunista. Então, é isso. E quem tem capitaneado a luta pela revogação é basicamente o PSOL. E, ao fazer isso, cria-se a dicotomia de posições. Entende? Então, a extrema-direita, se o PSOL fala assim, o sol brilha, a extrema-direita fala imediatamente, não, o sol não brilha. Então, é um cenário muito difícil. E como a esquerda hoje é minoria, dificilmente nós vamos ter uma revogação da reforma do ensino médio. Dificilmente. Mesmo que o MEC resolva, mesmo que o presidente da República resolva. Certo. Porque revogar uma lei depende de passar pelo parlamento. Sim. Porque eu vi você comentando em alguns vídeos também um pouco sobre isso, né? Como que ela também vai estimulando uma certa... Até você usa um termo que eu esqueci agora. O viés de confirmação da consulta, né? Você falou disso, é uma coisa bem interessante. Eu quero te pedir uma coisa. Se hoje a gente... Quais são as principais, talvez, questões que eles poderiam readequar? O que você acha? A questão da disciplinaridade, da obrigatoriedade? Então, foi feita uma proposta de lei. Tem uma proposta de lei que foi apresentada, né? Como eu disse, o PSOL que encabeçou, então dificilmente isso vai para frente. É uma proposta de lei que tem como propósito fazer algumas modificações, elementos mais estruturais, como o fim dos itinerários formativos, né? Acabar com os itinerários formativos, abrindo a possibilidade para disciplinas optativas no lugar de itinerário formativo, reduzindo esse espaço do itinerário formativo, que hoje ele é a maior parte do currículo, então é uma inversão, uma ampliação da base e uma redução do espaço que seria de disciplinas optativa. Que é o principal ponto que está ali na revogação, né? na proposta de lei que já foi apresentada, né? Vai ser apreciado depois, posteriormente, mas como foi o PSOL, dificilmente vai para frente, né? Dificilmente. Então, assim, acho que a gente precisaria ter como mudança paliativa, deveria ser acabar com os itinerários formativos, garantir a presença das disciplinas com tradição na ciência, acabar com essas disciplinas sem cunho científico, seria um ponto. Um outro ponto seria fundamental pensar as questões ligadas à carreira profissional, que não está posta na reforma. Em momento nenhum se fala de carreira profissional, de nada. Por quê? Porque o que a gente tem hoje, né, nós tínhamos antes, era um cenário de um volume muito grande de professores não formados na área, e a reforma tentou apagar isso. Como? Falando que qualquer professor de ciências humanas pode dar aula de qualquer disciplina de ciências humanas. Então, você reduz estatisticamente esse número de professores que não tem formação na área. Então, isso é paliativo. Voltando para um currículo disciplinar, né, que seria, acho que o ideal nesse momento, nós escancararíamos mais uma vez esse problema. Então, é fundamental, junto com a reforma, pensar na carreira profissional, né? E aí envolve plano de carreira, envolve salário, porque a gente tem um desestímulo muito grande das pessoas em atuar na educação, muito grande, salário muito baixo, as condições, você precisa, 10 anos depois, você está ganhando muito pouco de diferença daquilo que você começou.
Então, você faz um mestrado, você ganha ali R$ 200 a mais no salário, R$ 100 a mais no salário, dependendo do estado. Então, são questões que precisam estar andando junto com uma reforma curricular. Sonhando mais alto, a gente precisaria pensar em infraestrutura, né? Mas isso realmente é menos factível. Mais factível, em termos de legislação, nós teríamos que revogar o ensino médio, ou então reformar essa reforma, tirando questões que são muito danosas, né? O itinerário é o maior deles, e, juntamente com isso, fazer uma reformulação na carreira do magistério. Né? Não adianta a gente pensar, porque se a gente pensar em não fazer uma reformulação do magistério, a tendência é nós termos um esvaziamento. Não que nós não vamos ter professor, veja, não é isso. É que quem fizer curso superior acaba indo para outra coisa. E quem vai dar aula é o sujeito não formado na área. Né? Então, a gente vai ter sempre, porque o mercado de trabalho é bem precário, então as pessoas procuram espaço. Né? Se você pegar uma pessoa que só tem ensino médio, dizer para ela que tem um espaço para ela dar aula na escola, ela vai. Obviamente. Então, são duas questões que precisam estar andando juntas aí, senão a gente não tem a médio prazo, a gente vai ter um problema muito sério na educação brasileira, de qualidade, né? De qualidade. Aprofundar aí o fosso, né? Eu mesmo já passei por isso. Com doutorado, eu cheguei a dar aula no ensino fundamental de geografia, inclusive. Por condições, né? Então, quando eu terminei meu mestrado, eu fui na Secretaria de Educação pegar informações, aí eu descobri que com o mestrado eu ganharia R$1 a mais na aula. Né? E a subutilização do conhecimento, né? Não, mas é isso mesmo. Cristiano, a gente está estendendo um pouco o horário aqui, eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário ou quer fazer alguma pergunta para o professor Cristiano. Caso contrário, a gente vai se encaminhar aqui para o encerramento. Bom, então tá. Então, de novo, agradecendo mais uma vez, Cristiano, obrigado pela participação, obrigado pelas colocações, por compartilhar o teu conhecimento, as tuas pesquisas que você tem feito ultimamente com nós aqui. Eu reitero que a gente também vai trazer um pouco do teu trabalho para os nossos planos de aula, porque é um trabalho que é fundamental, né? Você e a rede que vocês têm, né? Tem produzido muito conhecimento importante nessa área, e isso é fundamental, não só do ponto de vista da nossa formação, para a gente saber onde a gente está pisando, né? Enfim, para informar os nossos para informar e para formar melhor os nossos alunos também. Então, isso é de fundamental importância. Eu agradeço de novo o pessoal todo que está participando. Lembro que vocês podem preencher a lista no chat aqui, tá? A presença de vocês. Caso contrário, enviem uma mensagem para o Centro Acadêmico de Ciências Sociais, que a gente inclui também. Você quer fazer suas considerações finais, Cristiano? Como é que é? Só agradecendo aqui pelo espaço, agradecer cada um e cada uma que está aqui há mais de uma hora. Mais de uma hora? Não, bem mais, né? Bem mais. Da paciência, né? Dispor do tempo de me ouvir. Espero que aquilo que eu apresentei aqui possa ter contribuído para as reflexões de vocês. Enfim, espero ter, quem sabe, uma oportunidade futura de a gente reencontrar, né? Inclusive até presencialmente pelos congressos da vida. Será um prazer estar com vocês em outros momentos. É isso. Perfeito. Então tá certo, perfeito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Uma boa noite para vocês. A gente se encontra numa próxima. Um abraço, saúde para todo mundo. Tchau, tchau.